Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Alcolumbre trai Bolsonaro e fecha a vice-presidência do Senado com PT. É isso mesmo. O senador Davi Alcolumbre consolidou seu favoritismo na disputa pela presidência do Senado ao fechar um acordo com a bancada do Partido dos Trabalhadores. Com o apoio da sigla, que possui 9 senadores, o ex-presidente do Senado caminha para suceder Rodrigo Pacheco em fevereiro de 2025, selando uma articulação que inclui a entrega de cargos importantes ao PT. O pacto firmado entre Alcolumbre e o PT prevê a ocupação pelo partido da segunda vice-presidência do Senado e o comando de 2 comissões, uma delas sendo a estratégica Comissão de Educação. Os nomes que ocuparão os cargos ainda serão definidos nas próximas semanas, em reuniões internas da bancada petista. Embora Alcolumbre tenha integrado a base do ex-presidente Jair Bolsonaro em votações chaves no Senado, o acordo com o PT sinaliza um movimento que pode ser interpretado como um distanciamento definitivo do bolsonarismo. Alcolumbre já reúne apoio de partidos como União Brasil, PSB, PDT, PL e PP e busca consolidar uma base ampla para garantir a sucessão de Pacheco. A articulação, no entanto, pode gerar reações dentro do campo conservador, especialmente entre aliados de Jair Bolsonaro, que veem no avanço de Alcolumbre sobre o apoio petista uma ruptura com a base política construída durante o governo anterior. A aproximação de Alcolumbre com o PT também pode influenciar diretamente a relação do Senado com o governo Lula. Não poderia se esperar outra coisa de um cara como Davi Alcolumbre. Agora resta saber: Bolsonaro e o PL continuará apoiando sua candidatura à presidência do Senado? Até na Globo, Moraes é encurralado. Ele precisa saber que não é um comentarista. É isso mesmo. Um clima de hostilidade e tensão acomete o Brasil, e gradativamente a mídia tradicional vai caindo na real. A Folha, através do jornalista Glenn Greenwald, fez algumas matérias expondo algumas traquinagens ocorridas no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. No editorial do Estadão publicado neste sábado foi dolorido, criticando a atuação de Moraes no que chamou de atentado contra o STF, dizendo que o ministro volta a ostentar suas credenciais de juiz universal da democracia, que não se controla diante das câmeras e se antecipa aos fatos que virá a julgar. E nessa toada, nem a Rede Globo ignora mais a atuação questionável de Moraes. Ele não é comentarista. Fulminou de maneira desmoralizante o jornalista Demetrio Magnoli. Veja o vídeo. Alexandre de Moraes disse que não foi um ato isolado. Bom, eu posso dizer que não foi um ato isolado porque eu não mando prender ninguém. Mas Alexandre de Moraes é um juiz. E os juízes no Brasil têm que parar de fazer discurso político sobre aquilo que eles vão julgar. Alexandre de Moraes, inclusive. Então ele não tem que se pronunciar antes de julgar sobre um evento que ele vai julgar. Existe uma diferença entre o que fala um comentarista e o que fala um juiz. Ele precisa saber que ele não é um comentarista e um juiz ao mesmo tempo. Sobre a visita que os deputados federais Marcel Van Hatten, do Partido Novo, e da Bia Kicis, do PL, com a deputada americana Maria Elvira Salazar, que foi reeleita nas últimas eleições dos Estados Unidos. A Salazar é uma das autoras do projeto que pretende proibir a entrada de Alexandre de Moraes no país. E no encontro com os parlamentares brasileiros, ela mandou um recado para o ministro do STF. Olá pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para visitar uma série de parlamentares e nesse caso, além de agradecer a deputada Maria Elvira Salazar, que vocês conhecem, também parabenizar pela reeleição. Muitos brasileiros na Flórida a apoiaram, desejar um excelente trabalho e, claro, agora em espanhol, que Trump tenga una administración que de hecho ayude a nosotros en Brasil. Pero claro, una administración, el presidente Trump lo que quiere es libertad, democracia y economía de mercado. No queremos regímenes autoritarios y por eso estamos aquí en el Congreso Federal enviándole un mensaje muy claro a los brasileños y específicamente a las autoridades y a la clase política de Brasil, que hay que respetar la democracia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es sagrada.
que uno de los miembros de esa Corte Suprema de Justicia no piense que es Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Nadie es Padre Eterno. La gente lo eligió y tiene que seguir las leyes de Brasil. A Maria Elvira Salazar também enviou, junto com outros congressistas aliados de Donald Trump, um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ameaçando cortar a verba da entidade internacional se nenhuma atitude for tomada contra Alexandre de Moraes. Em 2023, o governo dos Estados Unidos destinou 7 milhões e 300 mil dólares a essa comissão. Deputado, o Brasil do PT e o Brasil do STF têm motivos para preocupação, não só com Donald Trump na presidência, com o secretariado que ele está montando, mas com a maioria republicana na Câmara dos Deputados e no Senado? Sem sombra de dúvidas. Inclusive as matérias que saíram na imprensa falando que em reunião de ministros do STF eles davam risada sobre a possibilidade de perda de visto, essas matérias já saíram e começaram a entrar matérias um pouco mais fidedignas, realmente mostrando o que pode acontecer. Ainda é raro no Brasil você ter um meio de comunicação que trate com seriedade, por exemplo, essas nomeações do governo Trump. Mas como eu falei aqui, não é só no governo Trump. Está aí uma prova. Na Câmara dos Deputados, Maria Elvira Salazar, junto com o deputado Marcel Van Hatten, com a Bia Kicis, né, mostrando que continua a pressão, continua o relacionamento, e para desespero da esquerda, porque apenas eles conseguiam internacionalmente serem bem articulados, à base de muito dinheiro público, à base de muita corrupção, de Porto de Mariel em Cuba, metrô em Caracas, para financiar essa movimentação toda, mas para desespero deles, agora nós estamos no mesmo caminho. Eu falo, né, no passado, quando eu saía do Brasil, muita gente vinha na rede social me dar pancada, falar, tá gastando dinheiro, cadê você aqui no Brasil, etc. Mas hoje eles reconhecem o valor desse trabalho. E a gente não tem somente a Câmara, tem também o Senado. Essa cooperação ela vai aumentar. E diga-se de passagem, não vou dar spoiler porque envolve o nome de outras pessoas, mas teve gente pela primeira vez fazendo evento de fundraising. Fundraising, gente, é muito comum nos Estados Unidos, os jantares, para você arrecadar recursos para uma campanha eleitoral. Teve evento de fundraising organizado por brasileiro para a deputada Maria Elvira Salazar, né? Ela que já antes de qualquer coisa, já abria as portas do seu gabinete, porque o foco dela, ela diz que a missão de vida dela é lutar pelas liberdades, não só do povo cubano, que ela é descendente de cubanos, igual o senador Marco Rubio, e na internet está cheio de fotos deles juntos, né? Mas também de toda a América Latina. Essas pessoas vão aumentar a cooperação com o Brasil. Todos os deputados que apoiaram a causa brasileira contra a censura, contra os presos políticos, e aqui eu cito, né, o Chris Smith, Maria Elvira Salazar, o senador Rick Scott, o Richard McCormick, Marjorie Taylor Greene e vários outros que têm se unido para fazer esse tipo de ação, para cobrar da OEA um posicionamento, porque a OEA são nossos servidores, tal qual os servidores públicos servem ao povo brasileiro, a OEA serve a nós que somos brasileiros também, porque é dinheiro do nosso imposto suado que está lá. Eles não fazem favor nenhum ao analisar os casos. Por exemplo, a gente foi lá ano passado, 2023, e já tinha se passado mais de um ano de um caso, por exemplo, da deputada Carla Zambelli, em que ela tinha pedido para ser analisado na OEA, e a OEA sequer tinha feito um parecer sobre a admissibilidade do processo dela. E ela já não poderia mais ir aos Estados Unidos porque perdeu o passaporte. Até quando a gente vai esperar, né, e conversar de maneira educada? Quando nós estivermos presos? Então a OEA tem que sim que ser colocada no seu devido lugar, que é o lugar de trabalhar. Então o governo Trump vem em boa hora, essa é a cooperação internacional que a gente espera. As outras nomeações do governo Trump são sensacionais, né? O Constantino falou da Stefanik. A Stefanik, ela que tem uma bandeira contra o Hamas, a favor de Israel muito grande, muito forte. Não vejo o Lula mais tão confortável para ficar por aí falando bem do Hamas, ou o Celso Amorim, que prefaciou livro a favor de Hamas, ele por aí com tanta mais tranquilidade, tal qual a Ana Paula Henkel falou, tranquilidade para receber navio de guerra iraniano, que já é sancionado pelo governo dos Estados Unidos, né? Outra pessoa que eu queria destacar, Stephen Miller, que voltou a ser subchefe de gabinete para assuntos políticos do Donald Trump, ele que escrevia os discursos do Trump lá no passado, e quando o Trump não foi reeleito, ele abriu um think tank
America First Legal, para fazer ali um projeto que agora ele certamente vai desenvolver de um governo conservador. Então tem muita coisa acontecendo, tem muita gente boa dentro desse governo. Eu fico feliz que o Trump tenha tido a serenidade de escolher pessoas não, né, com um olhar meramente político, mas sim olhando o coração delas para saber aquilo que elas podem acrescentar, no que as pautas podem convergir. O Constantino falou do Bob Kennedy Jr., né, que é sobrinho do falecido, assassinado presidente Kennedy, do Partido Democrata, mas a gente poderia citar ainda a Ivanka Trump, filha do Trump, que já doou dinheiro, sabe para quem? Para Kamala Harris, na campanha para Procuradora-Geral do Estado da Califórnia em 2014. Ou do seu marido Jared Kushner, que é a pessoa responsável por redesenhar o Oriente Médio, que estava por trás dos acordos de Abraão, que normalizou as relações de Israel com Bahrein, Emirados Árabes, Marrocos, dentre outros países, já fez doação para o Partido Democrata. Mas agora, né, numa ampla força pró-liberdade, essas posições estão convergindo, e tal qual a Ana Paula Henkel falou, né, que o Trump, eu vi uma entrevista dele do Tucker Carlson, que ele também falava isso, né, que ele se diz hoje muito mais amadurecido, muito mais ciente do jogo político, muito mais capaz de selecionar as pessoas certas para os cargos certos. Quem fala isso também é o próprio Jair Bolsonaro. Eu acho até que hoje, dentre, além das nomeações, o que ele teria um trato diferenciado seria até mesmo com a imprensa ou com a parte da comunicação. Deus queira, esses bons tempos de liberdade também sobrem por aqui. Aqui, deputado, que a Ana falou de 2025, um ano, né, pré-eleitoral. 2026 temos eleições presidenciais, né, para governador, senadores, né, vamos renovar 2/3 do Senado, a Câmara Federal, e a Isto É dessa semana colocou lá uma capa, na matéria de capa, tá aí, ó, surge um novo candidato. Então a Isto É lançou o Eduardo Bolsonaro candidato à presidência em 2026, mas, deputado, conversávamos aqui antes do programa e o senhor acredita ainda que Jair Bolsonaro será o candidato, poderá ser o candidato em 2026? Sim, Lacombe, antigamente falaram que seria impossível, depois passou para muito difícil, improvável. Por agora eu já escuto algumas pessoas falando que há espaço sim, com essa nova atmosfera, inclusive vinda da eleição norte-americana, para que seja revertida a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre lembro, ele está inelegível por quê? Porque se encontrou com embaixadores e aí foi condenado por abuso de poder político. Eu pergunto quantos votos ele ganha pedindo para estrangeiro votar nele, sendo que ele nem pediu, né, esse tipo de voto, né? E também por ter subido no caminhão de som do pastor Silas Malafaia e ter dado um discurso ao lado do Luciano Hang. Eu não consigo entender como que isso daí pode ser considerado crime e deixar uma pessoa inelegível. Só que essa é a nova estratégia da esquerda mundial. Isso não ocorreu apenas no Brasil, ocorreu na Venezuela, depois deles terem aprendido a lição com a Nicarágua. A Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, de esquerda, ele prendeu 7 adversários presidenciáveis que concorriam com ele. E aí, vejam só, ele foi eleito. E quem que deu parabéns para ele? O próprio PT. Depois, acabaram editando a notinha porque pegou meio mal. Se sairmos da Nicarágua e formos para a Venezuela, o Maduro já aprendeu a lição. O que ele fez? Ele tornou inelegível não só a Maria Corina Machado, mas mesmo o de centro-esquerda, o candidato Capriles. Então, essa é a nova estratégia da esquerda. Se não tiver ninguém à direita para ameaçar eles, eles seguirão sendo eleitos e reeleitos e não se expandem se for mais uma eleição com 51% de votos para o vencedor. Aquela eleição que todo mundo pensa, poxa, bateu na trave. Mas o que a gente quer é dar integridade e transparência eleitoral a todo esse processo. Eu, inclusive, acredito que com essa eleição de Donald Trump venha uma forte pressão internacional, porque eu não vejo os Estados Unidos como um mero carimbador de eleição latino-americana. Eleição que não tem possibilidade de auditoria, que não tem possibilidade de recontagem dos votos. Então essa pauta, ela certamente será muito bem trabalhada. E ao TSE, eu acho bom dar tchau aos tempos em que ocorriam parcerias com determinadas empresas e instituições norte-americanas, como o FBI dando palestrinha sobre como combater o discurso de ódio às fake news. Esses tempos vão ficar no passado, até porque, né, eu tenho certeza que vocês conhecem
muito bem aí, o indicado do Trump para ser o Attorney General, que é uma espécie de Procurador-Geral da República com esteroides, porque ele pega algumas atribuições da AGU, do Ministério da Justiça no Brasil. Mas esta pessoa superpoderosa indicada por Trump é ninguém menos do que o deputado da Flórida, o Matt Gaetz. Ele será o encarregado por supervisionar a Polícia Federal, por supervisionar US Marshals, que cumpre as ordens, por exemplo, de autoridades internacionais. Então, aquilo que já ficou feio para Alexandre de Moraes, pedindo a extradição do Alan dos Santos, pegando o passaporte, inclusive, do Rodrigo Constantino, que está aqui conosco, Paulo Figueiredo, dentre outros jornalistas, essas ordens não foram cumpridas porque as autoridades brasileiras não estão se dando ao respeito, estão achando que as outras autoridades internacionais são meros carimbadores e tentam fazer essas coisas acontecer sem embasamento nas leis e na Constituição. O Brasil está caindo em descrédito. E assim como hoje o governo da Argentina não cumpre o mandado vindo da narcoditadura de Nicolás Maduro, eu tenho certeza que também não cumprirá esse pedido de extradição vindo de Alexandre de Moraes contra, todo respeito, pobres coitados que foram se refugiar na Venezuela, na Argentina, esses 61 brasileiros, que inclusive uma matéria da revista Oeste mostra muito bem essas pessoas que chegaram ao cúmulo, me desculpe aqui, Ana Paula Henkel, as senhoras que nos escutam, né, de viver em casas onde não tinha banheiro, casas semi-construídas, semi-acabadas, e elas tinham que defecar em marmitas, né, em aquele alumínio de marmita ou em sacolas plásticas e depois se livrar do dejeto. Essa pessoa realmente é que vocês do establishment querem nos fazer crer que são terroristas perigosos, que armaram um golpe de Estado junto com 1.500 pessoas, e esse golpe não vazou, com 1.500 pessoas indo tomar de assalto o Congresso num domingo de férias em Brasília, que inclusive Alexandre de Moraes estava em Paris, se não me engano, estava para a Europa, onde em menos de 24 horas o diretor-geral pediu a prisão do Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos de férias. Pelo amor de Deus. E tudo, finalizando, né, a cereja do bolo, arquitetado por Jair Bolsonaro, que esperou sair da presidência da República e quando não tinha mais controle sobre a Polícia Federal, quando não era mais chefe supremo das Forças Armadas, pegou senhorinhas com bíblias na mão, uberistas e até pessoas com transtornos psicológicos e foi tentar fazer um golpe de Estado sem dar um tiro sequer, sem nenhuma arma apreendida. Pelo amor de Deus. Essa narrativa não vai, né, muito longe aqui no Brasil e também não vai muito longe, Deus quiser, na Argentina, onde o presidente Javier Milei é, ao final do processo de extradição, a pessoa que dará a palavra final. Vamos então para a pauta. Diga, Ana. Posso aproveitar a presença do deputado e abusar e fazer uma entrevista também? Ele é o nosso quarto convidado, mas a gente vai abusar também. Deputado, nós sabemos que de 2020, da eleição super conturbada aqui nos Estados Unidos, aqui pelo menos nós temos o federalismo, que a gente sempre conversa, conta aqui, explica para o brasileiro. E dos 50 estados, 32 estados, se eu não me engano, 32 ou 34, passaram leis eleitorais de 2020 até 2024 com maior transparência, garantindo uma lisura mais ampla, né, e uma maior segurança, né, para os pleitos nos estados para que chegássemos em 2024. Ou seja, o Partido Republicano trabalhou para que isso pudesse acontecer, espalhou também, né, mais de 5 mil advogados pelo país, foram mais de 230 mil voluntários para exatamente checar a contagem, checar todas as sessões que deram problemas em 2020. E nós não temos isso no Brasil, deputado. A minha pergunta, que eu vejo muito nas minhas redes sociais, no chat, seja aqui do 4x4 ou no chat do Sem Filtro, da Revista Oeste, é a seguinte: será que nós vamos conseguir, será que o nosso Congresso vai conseguir voltar a discutir o voto auditável, a urna eletrônica, tudo bem, mas com voto impresso e contagem pública, como está no artigo 37
da nossa Constituição, ou isso vai continuar sendo um tabu, deputado, e a gente não vai poder mais falar nisso? Excelente pergunta, Ana Paula Henkel. Eu acredito que no momento oportuno, onde a gente não tenha mais a espada do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cabeça dos deputados, porque esse jogo ele é jogado de maneira muito pesada. Eu lembro que 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, eles vêm do STF. Nós sempre aprovamos com larga maioria a questão do voto impresso com contagem pública dos votos. A contagem pública acho que é até mais importante do que o voto impresso. O voto ele pode ser na pedra, no papel, qualquer coisa. O negócio é a pessoa conseguir ver que realmente o voto dela vai contar. E não ter que confiar cegamente em burocratas que se reúnem numa sala secreta e depois saem com o resultado da eleição. Mas eu me recordo que a última vez que foi aprovada foi a emenda em 2017, capitaneada pelo então deputado Jair Bolsonaro. Nós aprovamos com 433 votos. Ou seja, essa lei federal, ela do voto impresso, ela foi aprovada, inclusive com votação para quórum de emenda constitucional. E aí, quando o STF, em 2018, declarou inconstitucional a lei, né, mais uma vez, aí veio a PEC 135 da deputada Bia Kicis para a gente tentar ver uma maneira de não permitir que o STF declare mais uma vez a inconstitucionalidade dessa lei. Eu lembro que o voto impresso, essa matéria, ela nunca foi uma matéria que dividiu direita e esquerda. Inclusive, quem primeiro falou em transparência eleitoral e levantou essa bandeira foi Leonel Brizola, do PDT, né, Façamos Justiça, lá dos anos 80, com o caso do Proconsult. Então, esse cenário, a gente tem que voltar a falar sim, a gente tem que voltar a ter um momento para debater essa lei e, Deus quiser, aprová-la, mas sem sofrer interferências do Judiciário no Congresso, igual ocorreu na última vez, essa PEC da Bia Kicis, onde o então presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi ao Congresso Nacional, se reuniu com 11 presidentes de partido, e aí todos eles saíram dessa reunião, onde não se sabe o que foi conversado, dando opinião negativa com relação à questão do voto impresso. Nesse momento, um ano antes da eleição de 2022, a gente está falando aqui de julho a agosto de 2021, o presidente Bolsonaro, numa cartada final, chegou a falar do inquérito da Polícia Federal de invasão hacker aos sistemas da Polícia Federal, onde a ministra Rosa Weber pediu uma investigação da PF. Essa investigação ela não era sigilosa, mas o presidente Bolsonaro, ao mostrar as vísceras do sistema e comprovar que uma investigação da PF tinha, inclusive, extraído do TSE o positivo, onde o TSE, através de Giuseppe Giannino, o técnico chamado Papa das urnas eletrônicas, admitiu que ocorreu uma invasão hacker nos sistemas do TSE, inclusive utilizando-se da senha do então ministro eleitoral Banhos. Eu estou dando detalhes para que você possa fazer a pesquisa por você mesmo que está me assistindo. Ao falar isso tudo, do risco da nossa eleição, a gente chegou e o Alexandre de Moraes disse que aquele inquérito era sigiloso, deu um retroativo para começar a investigar Bolsonaro, e o Bolsonaro passou a ser investigado por vazar informações de inquérito sigiloso, que não era sigiloso, mas que o Alexandre de Moraes acabou tornando sigiloso. Então é quase uma história de Chaves, né? Mas finalizando aqui, Ana Paula, eu tenho também muita esperança que uma configuração nova do TSE, esses 7 juízes, eles são cadeiras rotativas. A gente vai ter na eleição de 2026, na presidência, o Cássio Nunes, o vice-presidente será o André Mendonça, e o terceiro do STF será o Dias Toffoli, que tomarão conta do Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2026, mas que com essa composição mais equilibrada, quem sabe a gente tem espaço para debater, né, essa questão da integridade eleitoral, da contagem pública dos votos. Na Argentina, o voto foi no papel. Em menos de 24 horas você tinha o resultado. Não tem por que você colocar o princípio da celeridade acima do princípio do interesse público, como prega o nosso artigo 37 da nossa Constituição. Então, a gente tem que voltar a falar disso sim, né? O deputado Vermelho, do Paraná, colhe assinaturas para que essa PEC volte a ser apreciada, e a gente espera realmente que a gente tenha algo de positivo vindo de ajuda dos Estados Unidos para pressionar a favor de eleições íntegras e transparentes. Não queremos privilégio, queremos apenas o cumprimento da Constituição. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações.
Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.